Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo das demonstrações contábeis. Já revisamos o balanço, a demonstração do resultado e o foco dessa aula é a demonstração dos fluxos de caixa. Lembrando que esse material é destinado aos alunos que vão estar assistindo a aula pelo meio online, já que estamos no regime híbrido de atividades aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, o objetivo dessa aula de hoje é abordar os aspectos conceituais da demonstração dos fluxos de caixa e eu espero que ao final dessa aula você saiba classificar as atividades realizadas com caixa em atividades operacionais, financeiras e de investimento e que consiga reconhecer a estrutura de uma DFC pelo método indireto. A DFC ela tem como objetivo apresentar as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa da empresa. Os equivalentes de caixa são elementos como dinheiro em conta bancária disponível para saque e investimentos com liquidez de curtíssimo prazo. Então, a soma do caixa e dos equivalentes de caixa é o que a gente chama de disponível. Esse demonstrativo ele é obrigatório pela Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações, mas a sua elaboração, né, a forma como ela é apresentada, como ela é elaborada, é regida pelo pronunciamento contábil 03. A demonstração dos fluxos de caixa, ela inicia pelo saldo inicial do disponível. O saldo que tem lá no razonete do caixa, né? Aquele saldo que tem é o que vai iniciar a nossa DFC. O saldo inicial do razonete do caixa também inicia a DFC. E em seguida, a gente apresenta as transações que ocorreram na conta do disponível, né? Subdividindo essas atividades em três tipos: as operacionais, as de investimento e as de financiamento. As atividades operacionais são aquelas que estão relacionadas com a atividade principal da empresa. As de investimento estão relacionadas à compra e venda de bens de longo prazo, como os ativos intangíveis, os ativos imobilizados, investimentos de longo prazo. Já as atividades de financiamento têm relação com a captação de recursos externos, como empréstimos, financiamentos, novos aportes dos proprietários, captação de recursos no mercado acionário. Eu vou disponibilizar um arquivo em PDF na trilha de aprendizagem de hoje, onde você vai poder ter acesso a exemplos extraídos da própria norma contábil de elementos que fazem parte de cada atividade da DFC. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem para que a gente possa solucionar, ok? Uma coisa que é importante destacar é que na DFC só devem aparecer aquelas operações que ocorreram à vista. Por exemplo, se você comprou mercadorias no mês de fevereiro à vista, então na DFC de fevereiro vai aparecer essa compra. Mas supondo que no mesmo mês você comprou um computador para sua empresa a prazo e que a primeira parcela só vai ser paga em março, na DFC de fevereiro não deve aparecer nada relacionado a essa compra do computador. Por quê? Porque não houve a saída de caixa da empresa. Já na DFC de março, vai aparecer o pagamento da primeira parcela desse computador que você comprou. Mas é necessário ressaltar, né, que esse demonstrativo ele pode ser apresentado de duas formas: pelo método direto e pelo método indireto. Só que a mudança ela só ocorre quando nós apresentamos a atividade operacional, pois enquanto no método direto
nós apresentamos as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos, ou seja, o quanto nós recebemos de cliente, o quanto pagamos de fornecedor, de salários, de impostos, o quanto da venda à vista foi realizada. O método indireto, por sua vez, ele apresenta o lucro líquido ou prejuízo ajustado por efeitos de transações que não envolvem o caixa. Nós iniciamos pelo lucro líquido, a atividade operacional, e vamos ajustando ele com despesas e receitas que não afetam o caixa. Por exemplo, a depreciação. A depreciação, ela diminui o lucro da sua empresa sem que haja, de fato, saída de dinheiro, porque ninguém faz um boleto para pagar a depreciação. Né? Logo, é uma despesa que para o caixa é positiva. Por quê? Pois ela não é, de fato, uma saída de dinheiro. Aí na DRE, a depreciação diminui o lucro, mas na DFC fazemos o inverso, somamos. Existem outras contas que também estão na DRE, mas que não afetam o caixa e por isso vão para a DFC no método indireto, mas para o objetivo dessa disciplina, por enquanto, nós vamos ficar com a depreciação. Ainda no método indireto, nós vamos ter os aumentos e diminuições de ativos e passivos operacionais, ou seja, os ativos e passivos ligados à atividade principal da empresa, como estoques, clientes, fornecedor, salários a pagar, contas a pagar, impostos a pagar. Então, para entender como será na DFC, pensemos da seguinte forma: isso no método indireto. Nós temos a conta de clientes. No início do período, ela tinha um saldo de R$2.000 e no final do período, um saldo de R$5.000. Então, houve um aumento de R$3.000. O que isso significa? Pode significar que a empresa vendeu mais a prazo, o que fez com que a empresa não recebesse esse dinheiro no caixa. E pode significar também que, além de vender mais a prazo, a empresa não recebeu os R$2.000 dos clientes que estava no saldo inicial. De toda forma, esse argumento aqui denota algo negativo para o caixa, que seria a entrada de dinheiro, né? Denota que não houve essa entrada de dinheiro, pois evidencia que não houve uma venda à vista expressiva, não houve um recebimento desse saldo inicial. Então, é algo negativo para o caixa. Então, assim, quando a gente tiver um aumento no ativo operacional, nós vamos reconhecer uma diminuição na DFC, no caixa. Nesse exemplo, nós faríamos o ajuste de R$3.000 a menos na DFC. Alguma dúvida? Mande uma mensagem para a gente tentar solucionar, tá bom? Vamos agora mudar. Vamos pensar que a empresa tinha um saldo de clientes de R$3.000 e passou a ter, no final do período, R$2.000. Provavelmente, ela recebeu R$1.000 de cliente, entrando dinheiro no caixa, e também pode ter vendido mais à vista do que a prazo. Então, essa diminuição no ativo operacional é algo bom para o caixa, porque nos dá a entender que houve entrada de dinheiro. Então, quando tivermos uma diminuição no ativo operacional, vamos reconhecer um aumento no caixa. Então, nesse exemplo, nós faríamos o ajuste de R$1.000 a mais na DFC. E com os passivos operacionais? Vamos tomar como exemplo a conta de fornecedor. Supondo que a empresa tinha um saldo de R$1.000 inicialmente, tá? E terminou o período com 1.600. Houve um aumento nessa conta. O que significa, né, o que pode significar que a empresa comprou mercadoria mais a prazo do que à vista, né? Ao invés de ter tirado um valor mais expressivo do seu caixa, ela comprou a prazo. A princípio, isso para o caixa é positivo. Por quê? Porque a empresa pode utilizar esse recurso para fazer um outro investimento, talvez mais custoso para ela, que seja melhor do que se endividar. Então, ela não teve necessidade de usar esse dinheiro agora, ela deixou de gastar esse dinheiro.
Então, quando tivermos um aumento no passivo operacional, vamos reconhecer um aumento no caixa. Então, o ajuste aqui, né, seria de R$ 600 a mais na DFC. E agora, supondo que o fornecedor passou de 4.000 para 3.000, tivemos uma diminuição, o que significa, né, que a empresa pagou alguma conta com o fornecedor, ou seja, que saiu dinheiro do caixa. Então, temos que, quando o passivo operacional diminui, a DFC também tem que diminuir. Então, percebemos que, no caso dos ativos, quando eles aumentam, diminui a DFC. Quando o ativo operacional diminui, aumenta a DFC. Eles são o quê? Inversos. Já o passivo vai na mesma direção. Quando ele aumenta, aumenta também a DFC. E quando ele diminui, diminui também a DFC. Isso na atividade operacional pelo método indireto. Para você saber mais, consulte o PDF que vai estar disponibilizado lá na trilha de aprendizagem. Não deixe de seguir o roteiro que está ali descrito, pois ele vai garantir que você vai ter contato com o conteúdo necessário, tá, para o bom desempenho na disciplina. Faça a atividade proposta e dê continuidade à trilha que está sendo disponibilizada. Até mais!